Boa noite, meu nome é Jaiane e eu sou uma das integrantes do grupo formado por mim, pela Larissa e pela Tauana. Nós iremos falar a respeito do feijão resistente ao mosaico dourado, que é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Então, fazendo uma introdução a respeito do feijão. O feijão é um alimento muito consumido pelos brasileiros, onde o consumo médio gira em torno de 17 quilos por ano. É um alimento rico em proteínas e fibras, além de apresentar outros compostos como ferro e zinco e minerais que são relevantes para a saúde. As espécies mais consumidas de feijão são as chamadas espécies de feijão comum, os grãos tipo carioca, que é aceito em todo o Brasil, e feijão preto, principalmente consumido no sul e no sudeste. Quanto à produção, em 2017/18, a produção foi de 3,116 milhões de toneladas, sendo o consumo nacional em torno de 0,5 milhões de toneladas. Assim, o Brasil é um dos maiores produtores da América Latina de feijão, com a produção acima de 3 milhões de toneladas. Entretanto, o feijoeiro comum ele enfrenta diversas doenças que são capazes de diminuir a produtividade e a qualidade do grão. Entre elas estão o mosaico dourado. O mosaico dourado é causado por um vírus da família Gemini-vírus com o genoma composto de DNA. Ele é transmitido pela mosca branca para diversas culturas além do feijoeiro. Entre os sintomas causados estão a formação do mosaico verde-amarelo, que vai reduzir a capacidade fotossintética, consequentemente a redução do tamanho, além também da formação de folhas encarquilhadas, as vagens e os grãos acabam ficando deformados e muitas flores são abortadas. O mosaico, então, como eu disse, ele vai causar diversas perdas na produção, que vai gerar em torno de 90 a 300 mil toneladas, dependendo do ano e das condições ambientais. Em uma plantação contaminada, pode haver a perda de 40% a 100% da plantação, dependendo das soluções que você aplica. Para acabar com esse mosaico dourado, a Embrapa sugere duas metodologias. A primeira delas seria o vazio sanitário, que seria um período de ausência total de plantas vivas, sejam elas de interesse econômico ou espontâneas, que sejam uma hospedeira das moscas brancas. E também a aplicação de inseticidas. A aplicação vai gerar em torno de 10 a 20 aplicações por ciclo de cultivo, porém vai acabar tendo um alto custo econômico, uma vez que uma aplicação custa em torno de 80 a 100 reais por hectare. E também vai acabar gerando a resistência dos insetos. Então, vai acabar fazendo a seleção das moscas mais resistentes. A partir disso, a Embrapa decidiu iniciar uns estudos para buscar a resistência do feijão contra essa doença. Os estudos iniciaram em 1990, onde a Embrapa desenvolveu um feijão transgênico com um gene da castanha do Pará chamado 2S, que aumentava o teor de metionina. Entretanto, foi notado em testes que esse feijão acabava tendo alto potencial alergênico e o projeto acabou sendo encerrado. A partir disso, a Embrapa tentou outras duas metodologias, que seria a RNA antissense, que gerou plantas apenas com sintomas atrasados e mais brandos, porém não resistentes, e a transdominância letal, que foi uma proteína expressada do vírus dentro da planta, mas que em testes de campo acabou tendo baixa eficiência quando há grandes ataques de moscas. Em 2000, a Embrapa decidiu começar um novo estudo com a técnica de RNA interferência, que seria uma técnica de silenciamento gênico. Ou seja, essa técnica tem capacidade de reconhecer uma sequência-alvo específica de RNA e posteriormente impedir ou paralisar a replicação dos genes. Em 2004, ocorreu o evento Embrapa 5.1, onde eles obtiveram a primeira planta geneticamente modificada resistente a partir dessa técnica de RNA interferência. A planta, entretanto, ela apresentava-se fraca e produziu apenas 15 sementes e morreu posteriormente. Entretanto, ela apresentava resistência, então isso já foi um sucesso. Em 2005, houve a readequação das legislações, então a pesquisa científica se tornou mais fácil e eles acabaram tendo mais
possibilidade de fazer os estudos com a RNA interferente. Em 2006, ocorreu a premiação do Prêmio Nobel de Medicina para duas pessoas que desvendaram os mecanismos da RNA interferência. Então, isso acabou facilitando o entendimento melhor dessa técnica e podendo aprimorar as questões para desenvolver esse feijão transgênico. Em 2010, eles conseguiram concluir os ensaios de biossegurança do feijão e decidiram fazer a aprovação para o uso comercial, onde eles tiveram essa aceitação pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em 2011. Em 2016, eles fizeram o registro e a proteção no mapa e em 2019 lançaram o primeiro cultivar. Falando um pouco a respeito do feijão transgênico e de como eles fizeram isso, então, esse feijão é o primeiro feijão comum com resistência efetiva ao mosaico dourado no Brasil e no mundo, sendo um dos primeiros feijões transgênicos. A resistência é conferida pelo mesmo transgênico que foi presente no Embrapa 5.1. Então, a construção transgênica foi do tipo intro-warp, em que eles desenvolveram uma fita de RNA, uma fita dupla de RNA com 411 pares de bases do gene HEP do vírus do mosaico dourado. Essa fita de RNA ela tinha capacidade de formar uma estrutura de grampo com regiões de fita dupla. Esse RNA, esse RNA de fita dupla, quando dentro da célula, ele era convertido em pequenos RNAs de interferência, em que esses RNA de interferência fariam a degradação do RNA mensageiro viral do gene HEP. Esse gene HEP ele é essencial para a replicação do vírus, portanto, ele acabava inibindo a replicação do vírus a partir dessa técnica, gerando assim plantas imunes ao mosaico dourado. Após isso, eles fizeram métodos de melhoramento, uma vez que a primeira planta testada, que foi o feijão RMD resistente ao mosaico dourado, ele era do tipo grão pinto. Eles fizeram o cruzamento com plantas do cultivar BRS Pontal, que são grãos do tipo carioca. Fizeram diversos retrocruzamentos e outras técnicas até chegar no feijão transgênico atual. Quanto isso, a qualidade que apresentava foi que o feijão transgênico desenvolvido ele apresenta um ciclo normal comparado aos outros convencionais. Apresenta uma superioridade produtiva de grãos, cerca de 14,7% comparada a culturas convencionais, como por exemplo o BRS Pontal. Também apresenta uma uniformidade na coloração e no tamanho dos grãos, com uma massa média de 25,9 gramas por 100 grãos, sendo similar também ao BRS Pontal, de 26,0 gramas. E também não codifica uma proteína, uma vez que é injetado uma sequência de RNA, e essa RNA vai ser convertido em RNAs menores para fazer a degradação do RNA viral. Então, a partir disso, a composição nutricional ela vai ser equivalente aos feijões comuns convencionais. Inclusive, após o cozimento, não foi notado a presença desses RNAs pequenos, e o que consiste na segurança alimentar que tem.